Oi, tudo bem? Eu sou Roberto Salbergo Donis, eu sou aluno de mestrado da UEL e o meu orientador é o Carlos Eduardo Lopes. Hoje eu pretendo trazer, de um modo bastante sucinto, devido ao tempo, uma revisão bibliográfica das discussões analítico-comportamentais sobre religião. Então, a gente sabe que a religião é um fenômeno complexo e identificar a humanidade como um todo. A gente sabe também que ela influencia decisões de inúmeros indivíduos e grupos sociais, sejam esses indivíduos e grupos sociais praticantes religiosos ou não. Então, a gente observa uma necessidade de uma discussão desse tema. Entender a religiosidade vai nos permitir entender um pouco melhor o comportamento humano. E se a análise do comportamento é a ciência que estuda o comportamento humano como um todo, a religião faz parte desse todo e também merece ser investigado. Então, qual foi o meu objetivo? Fazer um mapeamento das discussões analítico-comportamentais sobre a temática da religião. O que os analistas de comportamento já produziram sobre esse tema? Meu método, então, foi uma pesquisa biográfica. As palavras-chave selecionadas foram essas que estão postas aí. Eu parti do pressuposto que eu encontraria pouco conteúdo. Então, eu fui direto em revistas da análise de comportamento internacionais e nacionais. As revistas internacionais foram a Behavior Analysis in Practice, a Behavior and Social Issues, a JABA, a Perspective on Behavioral Science e a Acta Comportamentalia. Já as revistas nacionais foram a REBAC, a RBTCC e Perspectivas em Análise do Comportamento. Os meus critérios de inclusão foram: tinham que ser artigos completos publicados em periódicos nacionais ou internacionais, logo comentários ou resumos não eram colocados. Tinha que abordar a temática da religião no título e ou no resumo, e tinha que possuir relação com comportamento radical. E por fim, novamente, porque eu parti do pressuposto que encontraria pouco material ou poucos artigos, eu botei todas as áreas de pesquisa dentro do análise de comportamento. Poderia ser sequental, teórico conceitual e ou aplicado. Os meus critérios de inclusão foram: tinha que ser limitados ao idioma português ou inglês, porque eram os idiomas que eu tenho influência. As produções que abordassem a temática, mas não possuíssem relação exclusiva com o comportamento radical, não seriam colocados, não seriam incluídos. E artigos que não possuíssem a temática religião como um dos eixos centrais da discussão, ou seja, só se utilizasse a religião para falar algum exemplo ou para falar uma outra questão, também eram excluídos. Quais foram meus resultados? Eu encontrei 386 artigos e, após a clivagem, restaram 6 artigos. Uma curiosidade interessante dessa clivagem é que eu encontrei muitos artigos que até citavam questões religiosas, mas apenas como exemplo para discutir outros temas, principalmente moral e ética. E também encontrei artigos que buscavam relacionar uma religião específica, né, preceitos de uma religião específica, com o budismo radical, fazendo uma discussão. Então, eu encontrei uma, por exemplo, que fazia uma relação entre o budismo e o behaviorismo radical. Então, por fim, meu resultado, né? Então, eu encontrei duas revistas, dois artigos em revistas nacionais, e uma delas era uma tradução, e quatro em revistas internacionais. Aqui a tabela 1 mostra os anos de publicação e a quantidade de publicação. A gente nota que a primeira revista a publicar algo com essa temática, e também a revista que tem mais produção, é a Perspective on Behavioral Science. E daí a gente também nota que temos pouca produção e que é bem espaçados os anos, né, de publicação, né, demonstrando que não há uma continuidade dessas produções por parte dos autores que publicaram. Minha segunda tabela demonstra as áreas de pesquisa que se encontrou esses trabalhos. Eu não encontrei nenhum trabalho que abordasse a tema da religião instrumental. A grande maioria é teórica conceitual, que faz sentido se a gente entender que a religião é um fenômeno complexo e talvez até mesmo abstrato. E em 2020, que foi a última publicação, a gente encontra um trabalho na área de pesquisa aplicada, na Behavior Analysis in Practice. De modo sucinto, o que esses artigos debatem sobre a religiosidade, né? Então, nós vamos ter um que entende a religião como uma agência controladora, ou seja, como uma instituição, e nada mais que isso. Nós vamos ter também uma explicação filogenética para o surgimento do comportamento religioso, né? Uma compreensão a partir do primeiro nível de seleção. Nós temos também uma explicação que enfatiza o comportamento verbal para compreender o surgimento e a manutenção do fenômeno religioso. Nós temos um outro trabalho que aborda que, pelo menos uma parte da religião, principalmente aquilo que os teólogos denominam de fé verdadeira, pode ser explicado por o conceito de comportamento induzido. Nós temos o trabalho aplicado, que foi uma alfabetização religiosa por meio do treino de equivalência de estímulos.
E, por último, nós temos uma interpretação analítica comportamental do estabelecimento de uma colônia mórmon no século XIX. Se eu não me engano, acho que foi um geógrafo que ele tentou usar conceitos de análise de comportamento para entender o estabelecimento e a manutenção dessa colônia. Quais são minhas conclusões, então? Nós temos uma heterogeneidade de interpretações analíticas comportamentais, que por vezes são conflitantes sobre o fenômeno religioso, e o mais importante, nós temos uma pouca produção na área que aborde exclusivamente o fenômeno religião, por um viés de análise de comportamento, ao menos nessas revistas selecionadas, né? O que demonstra que há uma defasagem na área em pesquisa nesse tema. Aqui as referências, que também foram os artigos encontrados, e seria isso. Muito obrigado.